Imagine ir para a guerra e lutar ao lado de um urso. Parece invenção, mas essa história é real. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados encontrou algo inesperado no meio do caos. Um filhote de urso. Eles não sabiam, mas aquele pequeno animal se tornaria um dos soldados mais improváveis da história. O nome dele era Wojtek. Tudo começou em 1942. Soldados poloneses estavam atravessando o Oriente Médio após serem libertados de campos de trabalho soviéticos. Cansados, famintos e longe de casa, eles seguiam viagem quando encontraram um menino segurando um filhote de urso. O animal estava sozinho, fraco e provavelmente não sobreviveria na natureza. Os soldados decidiram comprá-lo, trocaram comida pelo filhote e o levaram com eles. No começo, Wojtek era só um mascote, mas rapidamente virou parte da família. Os soldados começaram a cuidar dele como se fosse um dos seus, e o urso começou a imitá-los. Ele aprendia tudo observando, bebia água em garrafas, comia junto com os homens e até gostava de beber cerveja. Sim, cerveja. Ele também adorava brincar de luta com os soldados, mas havia um detalhe curioso: mesmo sendo um urso, ele era extremamente dócil com aqueles que conhecia. Era como se tivesse entendido que agora fazia parte daquele grupo. Com o tempo, Wojtek cresceu, e cresceu muito. O pequeno filhote virou um urso forte, pesado e impossível de ignorar. Mas junto com o tamanho, veio algo inesperado: disciplina. Ele acompanhava os soldados em marchas, dormia perto deles e seguia a rotina militar. Mas o momento mais importante da história ainda estava por vir. Em 1944, os soldados poloneses foram enviados para a Itália. Lá aconteceria uma das batalhas mais difíceis da guerra, a Batalha de Monte Cassino. O terreno era montanhoso, perigoso e extremamente estratégico. Os combates eram intensos, e foi nesse cenário que Wojtek deixou de ser apenas um mascote e se tornou um soldado. Durante a batalha, os soldados precisavam transportar caixas pesadas de munição até a linha de frente. Era um trabalho arriscado e exaustivo. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Wojtek começou a observar os homens carregando as caixas e decidiu ajudar. O urso passou a carregar munições sozinho, caixas pesadas, sem reclamar, sem hesitar. Ele atravessava o campo de batalha levando suprimentos como se aquilo fosse sua função, e de certa forma era. A presença dele teve um efeito inesperado. Os soldados se sentiam mais motivados, mais fortes, mais unidos. No meio de uma guerra brutal, aquele urso virou símbolo de esperança. Mas havia um problema. Quando a unidade precisava ser transportada por navio, animais não eram permitidos a bordo. Então os soldados fizeram algo inacreditável. Registraram oficialmente Wojtek como soldado do exército polonês, com nome, com número, com função. Agora, oficialmente, ele fazia parte das Forças Armadas. A história de Wojtek se espalhou entre as tropas. Ele virou uma lenda viva, um urso que carregava munição na guerra. Algo tão improvável que parecia impossível, mas era real. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados não puderam voltar para uma Polônia livre. O país estava sob influência soviética, então muitos deles foram realocados para o Reino Unido. E Wojtek foi junto. Mas agora a guerra tinha acabado, e a vida precisava seguir. Wojtek foi levado para o zoológico de Edimburgo, na Escócia. Ali, pela primeira vez, ele não estava em um campo de batalha, mas algo curioso continuou acontecendo. Seus antigos companheiros de guerra iam visitá-lo, e sempre que ouviam vozes falando polonês, Wojtek reagia. Ele reconhecia, se aproximava, como se ainda lembrasse de tudo. Mesmo vivendo no zoológico, ele nunca foi um animal comum. Era tratado com respeito, como um veterano, como um sobrevivente. Wojtek viveu até 1963, e até hoje sua história é lembrada. Existem estátuas, homenagens e registros históricos que contam sua trajetória. Um urso que começou como um filhote perdido e terminou como um símbolo de lealdade, companheirismo e resistência. No meio de uma das guerras mais violentas da história, ele mostrou que até nos cenários mais sombrios podem surgir histórias completamente inesperadas. A história de Wojtek não é apenas curiosa, ela é um lembrete de que mesmo na guerra,
A humanidade pode aparecer das formas mais improváveis. Se você curte histórias reais que parecem mentira, já se inscreve no canal agora, porque toda semana tem uma nova história absurda esperando por você. E confia, as próximas são ainda mais inacreditáveis.